Boa noite, estamos com mais um programa Liberdade de Expressão. Lembrando que hoje é o último dia para registro das candidaturas, um clima muito tenso. Encontros e mais encontros lá no cartório eleitoral de diversos municípios. Estamos hoje com um cientista político da Universidade Federal do Paraná. Ele é graduado em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná e está fazendo doutorando no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Pesquisador na área de comunicação política, possui diversos artigos, diversas publicações na área. E ele é um dos idealizadores do projeto MEME, que é Monitoramento Eleitoral, que visa monitorar as ações dos candidatos à prefeitura de importantes municípios brasileiros. Boa noite. Boa noite, José. Márcio, tudo bem? Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. Lembrando que esse projeto MEME é coordenado pelo professor Sérgio Braga, é isso, né? Exatamente. Você podia falar um pouquinho desse projeto aí pra gente? Então, inclusive o projeto já vem sendo gestado há alguns meses, inclusive, a gente está trabalhando nos bastidores, mas ele foi lançado oficialmente hoje, agora de manhã, no período da tarde, que foi colocado no ar a primeira análise, e a gente já tem várias outras análises que vão sair a partir de amanhã e durante esse período. A gente tem 14 pesquisadores, mais o professor Sérgio Braga, que é o coordenador, então são 15 pessoas no nosso projeto, e a ideia é fazer um monitoramento online em tempo real dos candidatos nas mídias sociais, em especial o Facebook. A gente sabe que hoje em dia uma plataforma fundamental, uma plataforma cada vez mais essencial para o candidato atingir o seu eleitorado são as redes sociais, né? São as mídias sociais. No Brasil, o Twitter não é muito usado, né? Já foi muito usado no passado, hoje não é mais. Você tem um índice, números de utilização de cada rede social aí, em geral? Sim, a gente tem o grupo de pesquisa do professor Sérgio Braga, tem esses dados desde o ano de 2008, e tem os gráficos, tem uma série de trabalhos já publicados que mostram que em 2010 foi o ápice do uso do Twitter. O Facebook ainda estava começando, estava crescendo. Naquela eleição, o Twitter foi mais utilizado do que o Facebook. Isso foi na primeira eleição da Dilma contra o Serra, em 2010 ainda. E desde 2012 ele tem caído. Hoje praticamente não é mais utilizado. Os políticos estão quase todos, pelo menos em termos de deputado federal, estão todos no Facebook, estadual quase todos. Aí você vai diminuindo o nível, você vai diminuindo a esfera de governo, diminui um pouco a utilização, mas ainda assim os dados mostram que a utilização é muito grande. E em relação aos usuários, eu não tenho dado preciso exatamente de usuários, mas se eu não me engano chega perto de 100 milhões de cadastros de brasileiros no Facebook. Então é quase metade da população brasileira. Não sei se o time se abre todo dia, mas possui uma conta no Facebook. Então é uma coisa. Hoje o Facebook é a ferramenta mais utilizada na rede social, dá para afirmar isso? Sim, não. Indubitavelmente dá para afirmar isso, sem dúvida alguma. O Facebook é de muito longe a mídia social, a rede social mais utilizada tanto no Brasil quanto no mundo. E agora, nos últimos anos, tem crescido algumas outras mais sofisticadas, como o Instagram, mas ainda é um público mais de nicho, né? Um público mais específico, por enquanto, que usa o Instagram, por exemplo, que é uma classe média alta, digamos, e é a partir daí. Mas, e exatamente porque os eleitores estão tão presentes em plataformas, em específico no Facebook, é que essas plataformas têm ganhado cada vez mais importância na comunicação eleitoral, na comunicação política dos candidatos, né?
você vê essas manifestações aí desde 2013, né, tanto as manifestações de 2013 quanto agora as manifestações de 2015, né, tanto pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, foram em boa parte organizadas e convocadas por meio dessas plataformas, né, por meio do Facebook. Em 2013 isso ficou muito evidente, dessa organização, o papel dessa plataforma em específico, né, do Facebook, na comunicação política, né? E em relação ao YouTube, você tem algum estudo sobre o YouTube? Qual foi o nível de utilização dele? Sim. Ou você pergunta em relação aos políticos ou em relação aos usuários? Nos dois nichos. Sim. Então, o YouTube é uma coisa mais complicada porque ele demanda um custo material para a produção, certo? No Facebook, qualquer um pode tirar uma foto e postar. Fazer um vídeo caseiro. Escrever um post, compartilhar um post, comentar um post. O YouTube, existe uma gama muito visto pelos brasileiros, né? Os brasileiros assistem muitos vídeos lá, mas a quantidade de pessoas que produzem vídeos é bem menor. E em relação aos políticos também. Para o político estar no Facebook, existe um custo-benefício muito grande, porque o custo é baixo, se não mínimo, e o retorno é potencialmente alto e consegue chegar às pessoas, consegue atingir parte do seu eleitorado. Para ir fazer isso no YouTube é mais difícil, porque vídeos caseiros muitas vezes não agradam quem assiste, né, o eleitor. E para você produzir, para você ter uma estrutura igual aqui, para você produzir um vídeo de qualidade, você precisa de uma estrutura material que não é tão acessível, não é tão fácil, não é tão simples quanto a estrutura de estar, por exemplo, no Facebook. Sem contar a forma que você vai operar, né, no YouTube, pelo menos para mim, parece que o Facebook é muito mais autoexplicativo do que o YouTube, né? Que é para você colocar um vídeo e tal, tem toda uma complicação. Antes de colocar o vídeo, tem como produzir o vídeo, né? Tem várias questões vários complicadores para que as pessoas produzam conteúdo no YouTube. Mas uma coisa interessante que a gente já detectou com essa pesquisa agora nossa, porque o Facebook lançou uma ferramenta recente chamada Live, né, que é transmissão ao vivo. É o live stream, né? Isso, dentro do próprio Facebook. E o que a gente detectou é que tem muitos políticos já fazendo esse tipo de transmissão ao vivo. Então, a gente acabou de concluir agora a codificação, a análise, a gente analisou 850 postagens dos 9 pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba no mês de julho, no Facebook. Então a gente detectou que tem vários já utilizando isso. O Requião Filho, o Neguer Prevô, eu não me lembro se é Xenia Mello talvez, mas o Requião Filho e o Neguer Prevô utilizam bastante isso. O Requião Filho pega o celular e está fazendo uma live agora. Se você acompanhar por páginas de políticos de outros estados, estão utilizando muito mais do que isso. O Fernando Haddad em São Paulo, enfim, tem vários políticos já utilizando isso como uma ferramenta de engajamento. E até porque é uma ferramenta interessante porque convida o leitor, né, no caso o eleitor, a participar, porque ele está no Facebook e ele diz: estamos ao vivo, escreva sua pergunta. O cara escreve a pergunta e ele está ao vivo. Então, essa integração com o Facebook tem um potencial mais alto, justamente pela potencial interação que isso gera. Ao passo que o YouTube esse potencial de diálogo e alguém mandar uma pergunta é talvez menor, né? Legal, só lembrando, se você quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, participar aqui do programa com a gente, você
pode mandar um WhatsApp no 41 9755 40 30, ou então pela página no Facebook Liberdade de Expressão. Participe com a gente. Você falou do Twitter, falou do Facebook, falou um pouco do YouTube e o WhatsApp. O que você acha? Onde que vai dar esse WhatsApp? O WhatsApp é uma dor de cabeça para nós, cientistas políticos, porque infelizmente a gente não consegue coletar dados a respeito, né? É difícil, né? Nem a Polícia Federal consegue, né? Que tira a nossa. O Facebook é interessante porque é justamente esse projeto que a gente está desenvolvendo, que eu não comentei esse direito, mas a gente vai conversando aqui, eu vou comentando, que a gente tem alguns métodos computacionais que nós conseguimos coletar todos os dados a respeito das páginas dos políticos, sobre o que eles estão publicando, quais temas, sobre quem são os indivíduos que estão interagindo com essas páginas, enfim. A gente pode construir as redes de contatos entre os seguidores de cada, sabe, os indivíduos que seguem uma página também seguem outra, e por aí vai. Então a gente tem uma quase infinidade de métodos computacionais para verificar com dados empíricos reais esse comportamento do eleitor e do político no Facebook. Infelizmente a gente não consegue coletar isso para o WhatsApp. Então o que a gente sabe é só o que a gente sabe de casos, assim, a gente não tem dados concretos, estatísticos sobre isso. Mas tem sido uma ferramenta muito forte, já em 2014, na última eleição presidencial para o governador, ele já se mostrou uma ferramenta muito importante, em especial para a organização interna da militância. Então, o WhatsApp tem sido muito utilizado, não para atingir o eleitor. Então, quando o político está no Facebook, ele, em tese, tenta atingir outras pessoas que não seguem ele ainda, né, o potencial eleitor. O WhatsApp também pode ser usado para isso, né, com grupos e tal. Tem muita disseminação de informação em grupos, inclusive. Mas o uso interessante é o uso que as campanhas fazem para a sua organização interna. Inclusive tem alguns estudos, começando a ter alguns estudos sobre isso pelo Brasil. Mas aí, vou continuando no WhatsApp. Outra questão, outro uso importante é a disseminação de informação, e aí, infelizmente, muita informação incorreta, né? Muita mentira, muita corrente de... Eu acho que o WhatsApp tem um poderio muito maior que o Facebook, se você pensar. Tem, com certeza. Porque muita gente tem o WhatsApp e não tem o Facebook, né? Sim, é verdade. Então, eu acho que isso vai ser... Na verdade, a gente vai poder medir o poder do WhatsApp, acredito que nessa eleição. Né? E isso hoje tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque, ao mesmo tempo, você pode divulgar informação boa, você pode gerar coisas positivas e concretas. É um meio muito fácil e pouco rastreável para quem quer jogar sujo, né? Para quem quer difamar o adversário, para quem quer caluniar, para quem quer, enfim, uma sorte de correntes negativas, né? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que venha uma afirmação caluniosa contra o candidato a prefeito Márcio. Veio aqui no meu WhatsApp, eu recebi do Cláudio Campos aqui, que é o nosso diretor, ele caluniando o Márcio. E daí eu pego e disparo num grupo lá meu, de amigos, tem 50 pessoas. Exatamente. Essa informação alcançou 50 pessoas. E daí um desses 50 dispara num outro grupo que tem 100 e tal. Como que a justiça eleitoral vai barrar isso daí? Esse é o grande problema, né? Esse é o grande sério, o grande problema. Na verdade, a única forma da justiça eleitoral barrar isso daí é parar com que essa informação vá adiante, bloquear tirar do ar o WhatsApp. Como você vai tirar do ar o WhatsApp? É autoritarismo, né? Não tem como, né? Então é uma questão que a justiça eleitoral vai ter que enfrentar. Porque imagine o conteúdo
de calúnia, de difamação que vai surgir nessas eleições. Você colocou uma excelente questão e eu acho que talvez esse seja um ponto importante. Um ponto para vocês aí, nesse projeto, aí, estudarem. É difícil, né? Mas é exatamente isso. No Facebook, em website, em e-mail, é relativamente fácil, as pessoas acham que não, mas é relativamente fácil, com os métodos computacionais atuais, a gente rastrear a origem de um post. Então, você faz uma calúnia qualquer lá contra um candidato X. Mesmo que você apague isso depois, é relativamente fácil a gente conseguir rastrear e identificar o autor original do post, e aí a justiça pode punir esse indivíduo. No WhatsApp, até onde eu conheço, não tem como rastrear isso. E é esse o grande problema, né? Esse é um desafio da justiça eleitoral, porque vamos piorar mais a situação. Então, a origem desse que eu já ouvi cara falando, né? Até onde vai a ideia das pessoas. Sim. Digamos que você tem um celular, você tem um chip. Esse chip é vinculado a um CPF. E tem muito CPF, chip vinculado a CPF de morto. E se a origem foi do morto, daí você nunca vai achar o autor do... Mas a questão não é essa, a questão é isso se você chegar ao chip original, mas até onde eu sei eles não conseguem fazer esse rastreamento. Porque como no exemplo que você deu, você recebe de alguém, você compartilha no grupo, as pessoas que receberam no grupo que você compartilhou não tem como identificar da onde você recebeu, enfim, não tem como fazer esse retorno. Já no Facebook você tem como sair de uma conta, você pega, né? Tem o IP do computador lá, ainda que seja um fake, né? Que se chama, né? Você consegue pegar. Exatamente. E aí que seja um fake, tem o IP registra a máquina, registra o local. Então, nós estamos conectados aqui, existe um IP, que é um identificador único para esse celular, para esse Wi-Fi desse estúdio. Vai saber da onde saiu a... Sabe exatamente o endereço do estúdio, o horário, enfim, é tudo registrado e é acessível, né? Você consegue identificar isso. Esses aplicativos de troca de mensagens, como o WhatsApp, tem o outro lá, qual é o nome do outro? Tem um outro. Telegram, enfim, isso é muito mais difícil, se não impossível, né? E é esse o grande problema da justiça eleitoral, porque isso vai potencialmente favorecer as pessoas que querem jogar sujo, os candidatos que queiram jogar sujo, né? As campanhas que queiram jogar sujo, as campanhas que queiram caluniar o adversário, que queiram... Enfim, a gente está dando dica aqui de como fazer, né? Mas vamos falar um pouquinho mais desse Então a intenção não é dar dicas. Desse projeto aí. Eu verifiquei um estudo de vocês, um estudo preliminar, imagino eu, sobre os pré-candidatos a prefeito de Curitiba, né? Daí apareceu lá, por exemplo, Requião Filho, é o que tem mais conteúdo, digamos, negativo, né? Isso mesmo. É um dos, né? É um dos. Daí tem quem que é tem um outro que tem um conteúdo muito negativo. Eu não vou lembrar o Fernando Francisquini, que acabou não saindo do candidato. Esse daí com certeza vai ser disparado mesmo. mas o Fernando, o Requião Filho é aquele que tem maior conteúdo agressivo, negativo. Como que vocês fazem essa... Daí tem aquele conteúdo que é mais pessoal, né? Que mostra mais a pessoa. Como que vocês fazem essa análise aí? Então, o método que a gente utiliza chama análise de conteúdo, é um método científico de analisar o conteúdo. Eu, inclusive, tenho uma publicação recente sobre um resumo do que é algumas etapas de como fazer esse tipo de análise de conteúdo. Como eu te disse há pouco, a gente tem 14 pessoas no nosso grupo. A gente consegue, com os métodos computacionais, baixar todo o conteúdo de todos os posts dos candidatos, junto com todas as estatísticas de comentários, curtidas, tudo isso a gente baixa automaticamente. E aí a gente lê os posts e analisa e codifica isso a partir de um livro de códigos, a partir de categorias previamente definidas,
do que poderiam ser dos temas que podem se enquadrar, do que se classificam, do que se classificam as postagens. É basicamente um trabalho de classificação, né? Igual os botânicos vão lá e classificam as plantas, os tipos de plantas, nós classificamos os tipos de conteúdo em assuntos, né? De distintos assuntos. Aí tem os temas específicos, que a gente tem mais de 90 categorias previstas, né, sobre os temas específicos, e os temas gerais, os grandes temas gerais, que em geral, quando um político, alguém em campanha fala, posta no Facebook ou no horário eleitoral, né, essa metodologia já vem antes, já é uma metodologia de análise clássica, né, já vem lá dos americanos, lá dos anos 50, 60. Então, existem 6 grandes categorias, existem outras específicas, mas existem 6 grandes áreas que um conteúdo pode se enquadrar, que é agenda e informação. Então, assim, convocação convocação para reunião partidária. Isso. A palavra que me tinha fugido. Convocação para comício, reunião partidária, visita a bairros, etc. Então é a agenda do candidato. Hoje eu visitei o bairro tal, ou amanhã eu vou visitar o bairro tal, então aí vai. O que a gente chama de gerenciamento da imagem pessoal, o segundo, que é o indivíduo falando ou sobre sua biografia, ou sobre a sua vida pregressa, ou sobre as realizações que já fez. É a ideia de que o candidato está tentando construir a imagem pública que os eleitores têm dele. Nisso se enquadra as mensagens motivacionais. Então, por exemplo, o Fruit tem postado muito música com bom dia, boa noite, ou então o Greca, que é um poeta, né, fica fazendo poesia sobre a história de Curitiba. Então, esse tipo de mensagem motivacional, na verdade, é uma tentativa do candidato de criar uma certa imagem pública sobre si mesmo. A terceira, a chamada campanha negativa. Campanha negativa que são as críticas, quando os indivíduos, os candidatos fazem críticas aos adversários. Aí a gente, depois nas subcategorias, a gente divide, né? Tem tantas críticas ao adversário direto, que é o cara com quem está competindo, quanto a crítica ao adversário ideológico, mais geral. Então, os dois que a gente mencionou aqui da campanha negativa, tanto o Requião quanto o Franceschini, eles na verdade eles são os que mais têm campanha negativa, mas eles não criticam os adversários eleitorais deles, da corrida à prefeitura. O Franceschini critica a Dilma, critica o presidente, critica o Lula, o PT, então é a campanha negativa porque ele não para de fazer. No caso, imagina o governador, né? Acertou o cheiro, que dúvida! Deputado estadual. No exercício do mandato do deputado estadual. Ele faz muita crítica, muita campanha negativa, mas contra o governo estadual, né? Quase uma pré-campanha governador. Você falou 3, quais são os outros 2? Daí? Não, tem outras categorias. Pela ordem dos mais que apareceram mais. Tem políticas públicas, o que a gente chama em inglês Policy and Issues, né, que são políticas e temas de política, que são propostas de fato, né, temas, vou falar sobre a saúde e tal, sobre a estrada, tal, o asfalto, sobre o postinho de saúde, sobre, enfim, questões relacionadas a projetos e propostas de política pública. Tem uma categoria chamada mobilização, que é só quando o indivíduo só chama para se mobilizar, então acompanhe agora a nossa entrevista aqui pelo canal tal. Então, assista, ou então curta a nossa fanpage, siga, ou então... mobilização. Mobilização. E a categoria 3, posicionamento ideológico. Eu quase esqueci. Posicionamento ideológico. Que aparece muito pouco. O Franceschini é o que mais utiliza isso. Que é isso, esse posicionamento. Então,
tanto o posicionamento contra, então o Tadeu Venere tem muito isso, então contra o golpe, contra o presidente Dilma, ou então o Francisquini, contra o comunismo, a ameaça vermelha que está no Brasil, ou então a Sheila Mello, por exemplo, a favor da marcha das mulheres, a marcha da maconha, enfim, isso é um posicionamento ideológico que não é referente à política pública e que não necessariamente é uma campanha, não obrigatoriamente campanha negativa, né? Então, por exemplo, esse posicionar a favor da marcha das mulheres é um posicionamento ideológico, mas é isso. Tem mais algum? São 6? Você falou 5. São 5. A sexta é outros, categorias que não, quando raramente não se enquadram em uma dessas. E aí a gente tem uns resultados bem interessantes, eu convido o nosso espectador... Aproveita e já fala como que vai funcionar esse projeto aí na sequência. Então, a gente tem uma coisa bem inovadora que a gente não, por enquanto a gente escolheu não fazer um site, a gente concentrar nossas forças, a divulgação na página do Facebook, até porque é mais interativo, a gente alcança melhor as pessoas. A gente colocou isso no ar hoje, se você quiser entrar lá, essa análise que você comentou já está no ar, é a primeira análise que a gente divulgou hoje no primeiro boletim. Onde que facebook.com/monitor eleitoral. Monitor eleitoral. E aí você encontra já a primeira análise. Tem outras análises muito interessantes que a gente vai divulgar, inclusive, já prontas. A gente vai divulgar amanhã e quarta-feira. De hoje até sexta vão sair várias. Mas tem duas muito interessantes que vão sair amanhã e na quarta. Uma sobre o uso das reações, dos sentimentos nas campanhas. Então, a gente percebe, já adiantando aqui, o Francisquini, por exemplo, sabe que tem aqueles botãozinhos de raiva, né? Então é o candidato que mais gerou raiva nos seus seguidores, né? Enfim, mobilizou esse tipo de sentimento. E a outra análise, que aí é mais, eu acho bem interessante, que é sobre os usuários únicos que comentam ou curtem as postagens de alguns determinados candidatos. E aí, não sei se a gente quiser, a gente pode conversar sobre isso, mas eu posso te falar algumas coisas bem... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo aí, e na sequência a gente volta aí, fique conosco aí, em 2 minutos estaremos de volta. Estamos de volta, segundo bloco aí. Grande abraço para o Leonardo Rocha, que está nos acompanhando, acabou de mandar uma mensagem. Um abraço aí para o Leonardo Rocha. Você estava falando se você quiser participar com a gente, WhatsApp 4197554030 ou na página do Facebook Liberdade de Expressão. Você estava falando do projeto, tinha mais alguns dados que você queria comentar aí com a gente. Isso. Uma coisa, antes que eu esqueça de falar, uma coisa muito interessante desse projeto, que é um dos grandes pontos de inovação, digamos assim, é porque, em geral, as pesquisas científicas, os projetos científicos que a universidade faz, eles são muito herméticos dentro da própria universidade, para a própria universidade, para a comunidade científica. Esse projeto é um projeto de divulgação científica. Então, o objetivo principal dele é dialogar, é mostrar essas análises para a sociedade civil em geral. Então, para a imprensa, para os seguidores, para os eleitores, para os cidadãos. Então, se você analisa, se você lê os boletins, o primeiro está no ar, os demais, ele é curto, tem 5, 8 páginas com os gráficos, então ele é bem curto e uma linguagem direta. Não é uma coisa para ser, uma coisa para ser de fácil compreensão para qualquer leitor, para qualquer pessoa que lê jornal vai conseguir compreender as nossas análises. Então, a gente faz uma análise científica, mas a intenção é fazer uma divulgação popular. Por que isso? Porque o pessoal... Eu acabei de entrar aqui já na página, né?
Pode curtir. Já curti a página Monitoramento Eleitoral, acesse Monitor Eleitoral, você que gosta da política aí, que gosta de acompanhar a política. Inclusive, ó, Claudemir Alves, o nosso famoso Claudemir Alves Bolsonaro está nos escutando aqui, está nos ouvindo aqui. Um grande abraço, Claudemir. Sucesso aí em Almirante Tamandaré na eleição para vocês aí. Já vamos falar sobre o quadro eleitoral de Tamandaré. Campo Magro, Mandirituba, São José dos Pinhais, Piraquara, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e vários outros municípios, Curitiba. Segura aí. Claro, só completando, então, esse projeto, ele visa conversar com os cidadãos, não só com a academia, que é um grande problema que a gente tem na academia, né? O pessoal faz pesquisa científica e demora 2, 3, 4, 5 anos para publicar isso numa revista científica. Aí as pessoas não têm mais interesse algum nisso depois de tanto tempo. Então a gente quer fazer um negócio em tempo real. E essa é a grande sacada, a grande inovação desse projeto, que a gente vai divulgar as análises em tempo real. Então amanhã ou quarta no máximo, a gente vai divulgar um estudo comparativo, esse que já, da mesma maneira que já saiu sobre julho, a gente vai divulgar comparativo entre Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, para um período que foi até domingo agora. Então a gente analisou do dia 1º de agosto ao dia 14 de agosto. Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Isso. E vocês vão chegar a mexer com mais algum município do Paraná aqui? Sim, a intenção... Região metropolitana, assim? A gente não definiu isso, ainda não está fechado, porque depende do tipo de método. Então as análises mais acessíveis, digamos, com certeza a gente vai fazer os municípios aqui da região metropolitana, assim que saírem os candidatos em definitivo, né, que a gente vai saber amanhã. Né, amanhã, eu tô aqui, ó, aberto aqui, ó. Estamos todos aguardando. O aplicativo dos candidatos, registro, o TSE está abrindo aqui, ó. Todos os cientistas políticos do Brasil estão aguardando esse banco de dados. Mas então, assim que sair isso, a gente faz essas análises e a partir da semana que vem, com certeza, a gente tem alguma análise sobre os candidatos da região metropolitana, a gente vai ter com certeza absoluta as análises mais acessíveis, digamos. E aí depois a gente, talvez, muito provavelmente, a gente faça análises mais aprofundadas sobre Londrina, talvez Ponta Grossa, alguns outros municípios aqui do Paraná, mas com certeza a gente vai contemplar a região metropolitana. Um estudo que a gente vai divulgar amanhã, ou no máximo quarta, que é muito interessante, que a gente estava comentando contigo antes, que é sobre os usuários únicos. Então, uma coisa que a gente descobriu foi o seguinte: no período entre 1º e 12 de agosto, agora recente, né, agora, até sexta passada, a página do Gustavo Fruit teve 22 mil curtidas nas postagens e comentários no seu mural, né? Só que a gente conseguiu rastrear o identificador único de cada um desses usuários que fizeram essas interações. E apesar de ter 22 mil interações, foram só 6 mil pessoas que produziram esse total. Esses 22 mil. Exatamente. Aí são os cabos eleitorais, seguidores dele, né? Eu não posso falar isso, mas eu estou concordando com você. Na prática a gente sabe como funciona. Eu não posso falar isso, mas eu estou falando com você. Em linhas gerais, né? Falando, né? Claro que pode ser outras pessoas, né? Com certeza. A gente não tem como afirmar isso. Não sei como garantir que é isso. Mas é uma tendência muito possível, assim, é um indicador. E aí quando você compara com a página de um outro candidato, que é o Negra Prevô, ele teve 17 mil interações na sua página, no mesmo período. Sim. Ou seja, menos do que o prefeito Gustavo Fruit. Certo. Mas aí a gente pega os IDs desses usuários. São 11 mil pessoas. Quase o dobro do Fruit. Quase o dobro do Fruit. Como um dado interessante. Para você ver como que, você olhando isso, você descobre que, na verdade, no Facebook, nessa rede, nesse período de tempo de 12 dias, agora de agosto, o Leprevô tem mais seguidores, mais eleitores do que o prefeito Gustavo Fruit. Não quero colocar o sem fio, mas vamos falar sobre curtida no Facebook. Claro. Tem muita gente que se preocupa, se impressiona com curtida. Eu tenho 50, 100, 200 curtidas.
Mas você vai olhar 50, 100, 200 curtidas, sempre são os mesmos 50, os mesmos 100, 200. É exatamente isso. E tem aqueles caras que desenvolveram uma teoria, né, da cabeça deles aí, dizendo que cada curtida equivale a 10 pessoas. Então isso daí não existe, isso daí é imaginação, né? Tanto que esse dado que você está passando concreto, sim, prova que isso daí não existe, né? Uma curtida não tem como mensurar quantas visualizações a publicação está atingindo. É isso. Aliás, mais importante do que a curtida é quantas pessoas você atingiu com cada visualização, né? Que geralmente o nosso telespectador talvez não saiba, mas quem gerencia as páginas aparece para o gerente, pro criador da página. Essa postagem foi alcançada por X, 6 mil pessoas. Então, 6 mil pessoas visualizaram esta postagem. Às vezes a postagem tem, sei lá, 20 curtidas, mas foi visualizada por 1000 pessoas. Então, isso é um dado muito mais relevante. 1000 pessoas viram aquilo. Isso é uma coisa importante, né? Você está chegando a 1000 pessoas. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui, vamos pegar uma publicação aqui da nossa página. Aqui. A gente tem aqui uma publicação, por exemplo, tem um vídeo nosso aqui, da liberdade de expressão, é isso que você está falando aqui, ó. Exatamente. Você tem um vídeo aqui com 1.852 pessoas alcançadas. Você tá vendo? Tem só 9 curtidas, olha 9 isso. curtidas. Então, 9 curtidas. Se eu fosse na teoria de uns e outros, aí a gente teria 90 pessoas alcançadas. 1.200? Aqui tem 1.200 aqui, ó. 1.852 pessoas alcançadas. 1.252. E tem 9 curtidas. Se eu for na teoria de uns e outros aí, 9 vezes 10, 90. Só 90. Então tem alguma coisa de errado. Vamos pegar outro aqui, ó. Tem essa aqui, ó, sobre que a gente publicou ontem sobre registro de candidatos que era até hoje. Nós temos 5 compartilhamentos e 3 curtidas, né? Mas olha quantas pessoas alcançadas. 568 pessoas alcançadas. Então isso é um exemplo que você está dentro do teu estudo, né? Com certeza. E isso que você comentou às vezes você tem várias postagens, mas é sempre o mesmo indivíduo mesmo que curta, está curtindo ali. É isso que a gente tem. Pode ser, claro, é o mesmo puxa-saco sempre. Exatamente. No caso do Fruit, ele tem 22 mil curtidas, mas foram só 6 mil pessoas que fizeram isso. Sim. Mas aí você vai no Leprevor, tem quase o dobro disso. Então é exatamente esse dado que a gente consegue obter. E esses métodos computacionais são muito interessantes. Se eu quiser obter os dados sobre a sua página, eu consigo. Sim. Eu não vou fuçar. A nossa intenção é deixar o nosso diálogo, a nossa intenção é aproximar o eleitor ou o cidadão do que os políticos estão fazendo online. Aproximar o cidadão sobre, enfim, o que eles pensam, o que eles estão manifestando. Porque às vezes o cidadão não tem tempo de acompanhar, sei lá, ele tem 5, 6 candidatos a prefeito em Curitiba. Pra você ter uma ideia ele não tem como, só completando, pode falar. Ele não tem como acompanhar a página de 5, 6 pessoas, 6 candidatos para decidir o voto. Sim. Então o que a gente faz? A gente faz uma síntese, uma compilação sobre o que esses candidatos estão falando. Eles estão atacando os adversários, eles estão fazendo proposta objetiva, eles estão falando de si mesmos, eles estão falando de política pública objetiva. E a gente compila isso, e a nossa intenção é fazer a divulgação em tempo real, semanal. Então, assim, toda segunda-feira, a gente vai divulgar os dados relativos ao sábado, à semana que acabou no sábado e no domingo anterior, para que possa servir de um atalho, de um resumo para o eleitor, para o cidadão, do que está acontecendo na campanha eleitoral. E quem sabe isso atice a curiosidade dele de acompanhar mais a política, acompanhar melhor o seu candidato e pensar melhor sobre as suas opções de voto, né? Por exemplo, aqui, ó, eu abri aqui, você que está mexendo, resumo da página. Você tem aqui um dado de menos de um mês, 18 de julho até 14 de agosto.
Tem aqui um envolvimento de 36.337 pessoas. Uau! Então esse aqui é um resumo aqui da liberdade de expressão, pegando Sim. como parâmetro aqui Estamos de parabéns, né? o nosso programa aqui, entendeu? Aliás, tem cara aí que fala que não, né? Uns e outros aí que falam que não tem audiência, mas os números estão aqui, né? Sim, com certeza. Você pode, se alguém falar que não tem audiência, você pega e publiciza isso, dá um print e imprime e publica isso, né? Não, mas deixa, vamos. Mostra lá, ó. Porque isso aqui é uma métrica extremamente objetiva, né? Não é você que inventou. O Facebook está te dizendo que as suas postagens foram visualizadas por 36 mil pessoas. Agora, aquela história, digamos, o material chama atenção. Para alguns chama atenção de forma positiva, para outros nem tanto, para outros negativo, né? Então é isso que você está mencionando, né? Quando um candidato de repente critica ou elogia, ele tem os seus seguidores e também tem aquele cara que só está de olho, né? Que só está de olho, mas não comenta, não curte, aquele que você não sabe quem que é, né? Sim, com certeza. E é isso, tem muito cidadão, tem muita pessoa que segue as postagens, o pessoal observar e não acaba não interagindo. E por isso que é importante as pessoas, enfim, não se aterem só a métricas tão básicas, né? Com certeza de você olhar outras métricas, como isso que a gente está propondo agora, que é investigar os usuários únicos das páginas. Inclusive, essa é uma análise que, com certeza, a gente vai fazer para os candidatos aqui da região metropolitana. Semana que vem, a gente já pode publicar, já pode estar no ar um período aí de agosto. Legal. Vamos falar um pouco, rapidamente. Claro. Estados Unidos. A gente não pode deixar, né, de falar das eleições dos Estados Unidos. Tem o Trump, né, que é um... O que você considera aí nas eleições nos Estados Unidos, o Donald Trump em tese contra Hillary Clinton? Como você está vendo, enxergando? Polêmica para mais do que polêmica o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Então, o Trump é resultado de um fenômeno que não é só americano, é também brasileiro, que a gente sempre vê nessa manifestação do desejo de uma nova política, etc., que é uma insatisfação com a política tradicional, que acabou resultando no Trump. No Partido Democrata também teve um candidato que era a expressão desse sentimento, que era o Bernie Sanders, que acabou perdendo para a Hillary Clinton dentro do Partido Democrata. Tem vários analistas dizendo que o Trump não tem chance, vários analistas muito respeitados americanos, Nate Silver, que é um estatístico muito famoso, que o Trump, as chances dele são mínimas. Eu não daria tão mínimas as chances dele, porque também diziam que as chances eram mínimas dele ser escolhido o candidato do Partido Republicano e ele conseguiu. Aquela história, é mínima, mas ele está indo. Ele está indo. Uma coisa interessante da campanha do Trump, que a gente teve um relatório agora, foi essa semana, esse fim de semana, que é um relatório da própria campanha interna deles que vazou, que em geral as campanhas políticas americanas focam no indivíduo que já é eleitor. Porque a gente sabe que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, certo? Então só uma parcela da população costuma votar e é sempre os mesmos indivíduos que votam. Por isso então, que a pesquisa, uma pesquisa fica meio... Isso, então você tem uma grande parcela que nunca vota e uma grande parcela que sempre vota. As campanhas sempre focam nos indivíduos que sempre votam, para convencer eles em quem votar. A estratégia do Trump é diferente. Eles estão focando... Os que não votam em votar. Exatamente. Eles estão focando no indivíduo que nunca vota, votar. A gente chama isso, o Trump representa o que a gente chama o outlier, que é a exceção, é o cara que vem de fora, é o cara outsider, sabe? É o cara... De repente, essa forma como ele está fazendo a campanha dele é para tentar despertar aquele cara quieto, se revoltar e ir lá e... Exatamente. Ele quer revoltar, ele quer mobilizar o indivíduo que nunca vota a dizer, a gente tem uma opção diferente agora, vamos mudar e votar nele. Então,
justamente por esse fator de mobilização de uma parcela do eleitorado que nunca vota e que a gente não sabe se ele vai realmente conseguir convencer esses indivíduos a saírem de casa para votar, é por isso que a gente não tem como prever com muita certeza o que vai acontecer. Mas, sinceramente, apesar dele ser, pessoalmente, né, sinceramente, apesar do Trump ser esse estilo meio louco, meio intempestivo, assim, a máquina pública, da administração pública americana, está tão engessada que dificilmente ele teria espaço para fazer alguma loucura, sabe? Ele não ia declarar uma guerra qualquer, acordar de bom apoio e declarar uma guerra. O presidente dos Estados Unidos não tem um poder tão grande assim de declarar uma guerra ao seu bel prazer. E vindo para a política nacional, o que você acha aí? Logicamente que essas eleições municipais vão ter um peso muito grande no que pode acontecer em 2018. Sim. Você acredita, fora desses nomes que nós temos aí, que é a Marina, de repente o Lula, que está numa situação difícil, por tudo que está acontecendo aí, alguém do PSDB, que também não está numa situação muito confortável, né? Como que você vê? Você acha que é possível aí um Bolsonaro da vida, ou uma outra via, um Ciro Gomes, surgir aí e vir a ter um sucesso na eleição de 2018 ou não? Não, uma terceira via, com certeza absoluta, que tem um espaço aberto e eu acho... Ou seria a Marina? Eu acho que seria a tendência. Desde 2010, antes já existia, mas era menor, mas desde 2010, uma parcela significativa do eleitorado, cerca de 20 e poucos %, estão manifestando o desejo de uma terceira via, né? Apesar da polarização entre o PT e o PSDB nas eleições presidenciais. Eu acredito que esse desejo, esse movimento de algum tipo de renovação tende a crescer. Sim. Então, eu acho que, se mantidas as condições atuais, o PT não vai ser muito forte, talvez não seja um partido muito forte na eleição presidencial, na eleição nacional. Isso abre muito espaço para uma eleição com muitos candidatos e o que a gente nota que uma coisa muito embolada. A caída do PT não necessariamente fez com que o PSDB avançasse, pelo contrário, ele até caiu, se você for. Exatamente. Então, justamente por isso, existe um espaço para uma terceira via, que não necessariamente é a Marina, pode ser um Ciro Gomes, Bolsonaro. Então, aí tá, pode ser um Eduardo Paes, pelo PMDB. Bolsonaro, assim, as chances reais, objetivas dele chegar a ser competitivo e ganhar, difícil, né? são bem um zero, não existe. Não, porque assim, na ciência política tem um teorema chamado Teorema do Eleitor Mediano. Isso já foi comprovado e recomprovado ao redor do mundo inteiro. Que o candidato que vence a eleição é aquele que se aproxima do eleitor mediano. Por isso que o Lula em 2010, lembra da campanha do Paz e Amor? O Lula, 2002. O Lula em 2002 teve que abandonar aquela imagem radical. Ele tinha aquele eleitorado dele, que era a casa dos 20, 30%, Isso. só que precisava da classe média, o eleitor médio, para conseguir. Exatamente. Ninguém consegue ganhar o poder executivo. Legislativo, sim, é outra história, né? Se eleger deputado, vereador e tal. Mas para se eleger governador ou presidente, ninguém consegue fazer isso se não vier ao centro, se não atingir o eleitor mediano. Candidatos de posições extremas, seja à esquerda, seja à direita, não conseguem ser competitivos a ponto de disputar de fato uma eleição presidencial. Então eles fazem a sua porcentagem de votos, assim como o candidato do PSOL não tem chance alguma, o Bolsonaro não tem chance alguma, em termos bem realistas de competição eleitoral. A menos que eles mudem o discurso e se transformem em candidatos de centro, né? Mas aí eu acho bem improvável que isso aconteça no caso do Bolsonaro, né? Legal. Vamos falar sobre o quadro eleitoral. Curitiba
praticamente todas as candidaturas já registradas, pelo que eu estava olhando aqui, só o Nele Prevô ainda não está constando oficialmente. O que você acha? Curitiba aí nós temos 9 candidaturas. O que você acha que pode dar essa eleição aí? O segundo turno é provável, né? É altamente provável. Aliás, Curitiba é bem interessante porque vai ser um cenário talvez parecido com o que a gente teve em 2012, né? Que é uns 3 candidatos ali bolados, disputando o primeiro, o segundo e terceiro lugar. Não sei se você lembra, em 2012, até a véspera da eleição do primeiro turno, a gente não sabia quem ia ficar em primeiro. Parece que nós temos aí... Aliás, na própria boca de urna errou, né? Estava conversando aí com vários colegas aí, a gente não me pergunta, tem 4 vias ali que podem ir para o segundo turno, né? Sim. Não podemos descartar o Nele Prevô, que veja bem, se o Ratinho entrar na campanha do Nele Prevô, ele pode crescer muito. Requião Filho não há como descartar. Temos também o atual prefeito e o Rafael Greca. Essas 4 vias aí, não tem como a gente dizer, o Nele Prevô não tem chance. Eu acho complicado. Não, são exatamente essas 4 vias, são os 4 principais candidatos que vão disputar ali a chance de ir para o segundo turno e que vai ser um jogo bem disputado, bem embolado e com potencial de ter bastante coisas complicadas, né? Quando a coisa começa a ficar embolada é que o pessoal começa a operar, né? Só um vai para Brasília pedir recurso, como eu estava falando esse final de semana. Fazenda Rio Grande, oficialmente, Dr. Nassib acabou de registrar a candidatura dele. Vou até pedir para o Cláudio Campos dar uma comentada aí. Dr. Nassib, Márcio Wozniak, e temos uma surpresa. Nós estamos falando do PT, que o PT vai lançar várias candidaturas próprias. Tem candidato petista em Fazenda Rio Grande, Cláudio Campos. Carlos Alberto Zanck, do PT, e juntamente com o Ricardo Miranda. Então, a gente achava que era 3, são 4 candidatos em Fazenda Rio Grande. Olha, oficialmente aqui, ó, Justiça Eleitoral, acabou de sair aqui. Rapaz, mas que grande surpresa, hein? Olha, agora muda tudo, hein? Muda tudo na Fazenda Rio Grande. Lembra que vínhamos comentando sobre a possibilidade do Wozniak despontar aí como... olha, quanto mais candidatos... bem, nenhuma administração está bem. Então, quanto mais candidatos houverem, mais possibilidades do atual se reeleger. E veja só, diga-se de passagem, nós já comentávamos que o Dr. Nassib, daquele jeitão dele, meio desorganizadão, e parece que a campanha vai ir meio assim, hein? E olha só, mesmo aparecendo muito bem, os números aí mostravam que o homem estava despontando como uma grande possibilidade, mas Nassib, Ricardo Miranda, Wozniak e agora mais, como é o nome? Candidato petista, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Eu acho que esse petista, Carlos Alberto, esse foi combinação com o Wozniak. Esse aí foi para dar uma dividida no negócio aí, viu? Vamos Wozniak será reeleito. Vamos para Almirante Tamandaré, não tem nenhum registro oficial ainda. Campo Magro não tem registro oficial, mas já recebi aqui Hilton Bosa. Última hora, Hilton Bosa registrou a candidatura, mas teve liminar negada no Tribunal de Justiça. Saiu agora. Acabei de receber essa informação. Mas devemos ter os 4 candidatos, que é Paz, Bozinha, Menegusso e Casagrande. Almirante Tamandaré devemos ter Sidney Trevisan, Aldirei Siqueira, Piva, que pôs um vídeo sobre os pais ontem, polêmico pra caramba, parabéns pro Piva, e o Gerson Colodel. Ali tá difícil, hein? Ali tá difícil, tá embolado. Dividiu muito, né? Eu vou te falar uma coisa, o Piva vai sair vencedor desta eleição. Não será o prefeito, mas sairá vencedor. Dividiu muito essa eleição ali, né? Com certeza, e favoreceu o Aldinei Siqueira. Aldinei Siqueira. Mandirituba, eu tinha visto um registro aqui. Mandirituba, temos um registro aqui. Prefeito, vou falar aqui o nome do prefeito, vai estar abrindo o sistema aqui. Enquanto isso, vamos falar de Campo Largo, oficializou 2 por enquanto. Estamos o Púlpio, estamos na guarda da 3ª candidatura, vamos saber só amanhã se torna oficial ou não. São José dos Pinhais,
O único que estava... saiu aqui. Mandirituba. Geraldo Cartalho, Júlio Carvalho, Luiz Antônio do Posto, que é do PSC, e o Chimin, do PSDB. Então são esses os quatro candidaturas de Mandirituba. legal e vai favorecer o Cartalho, hein? Macaco velho. Cartalho, vamos ver aqui. Campo Largo, eu acredito que vai ser deve polarizar a disputa entre o Pupi e o Com certeza. Afonsinho. Exatamente, com certeza. Piraquara, nós vamos ter 5 candidaturas. Eu estava verificando. A dupla de Gil Gilmar Lourusso Gil Lourusso, Gilmar Cordeiro. O prefeito Marquinhos vai tentar a reeleição. Ficou difícil. O pessoal vem com um candidato, que eu não vou confirmar o nome aqui. Daí nós temos o João Guilherme, que vai praticamente solo aí na candidatura, e temos mais uma candidatura do PRP. 5 candidatos em Piraquara, eleição complicadíssima lá, hein, Cláudio? Complicadíssima, dividiu pra caramba. Bom pro Marquinhos, né? Eu acho que Marquinhos só que o Gil tem uma dupla. Tem, exatamente. Tem uma frente bem grande de oposição. Uma frente grande e estão com um time grande também. Temos ainda São José dos Pinhais, que só tem uma candidatura oficializada, eu tinha visto até ontem. Vamos ver se a gente consegue abrir a tempo aqui, antes de terminar aqui o nosso programa. O programa começou a esquentar e está na hora de acabar. Está na hora de acabar, mas semana que vem prometemos ao amigo telespectador que vamos comentar aí com todos os detalhes possíveis aí as candidaturas. Está abrindo aqui São José dos Pinhais. Eu lembro que o Toninho da Farmácia estava confirmado. Toninho da Farmácia. A minha curiosidade de São José era o Rocha Loures, que tinha desistido, e daí de uma hora para outra teve um reviravolta e parece que ele ia... Eu acho que vai efetivar a candidatura. O Ilcetim não vai tentar a reeleição em São José dos Pinhais. Eu acho que dá Rocha Loures. Beleza, não temos mais tempo, vamos encerrar. Obrigado, Márcio. Muitíssimo obrigado e obrigado aos espectadores. E semana que vem, continue aí com a gente, nós vamos falar tudo sobre as eleições, quem é quem nas eleições municipais de 2016. Grande abraço e boa semana. Até!